onde estiver. Aleluia. Boa tarde, tudo bem? Por aqui tá tudo bem, nossa segunda-feira abençoada, já iniciando com uma continuação do nosso devocional, né? Uma bênção. Nós temos aí mais um devocional depois desse, e aí nós teremos um novo assunto, né? Hoje, nosso devocional por aqui, ele meio que vai ser um complemento também do devocional escrito que tem aqui no link da bio. Então você vai entender como funciona esse processo, né? Como se funciona essa parte de estar na presença de Deus e que tudo faça sentido. Porque não adianta você tentar vir para Cristo se a sua mente não está bem blindada para isso, né? E por mais que a gente tente, nós que somos cristãos só conseguimos estando na presença de Deus. Só que a mente, que é uma das partes da armadura, uma das partes, né, que você deve focar também. Nós estamos, acho que na quinta parte da armadura. Então, enquanto o pessoal tá chegando por aí, nós vamos dar uma leve introdução para vocês entenderem, tá? E aí aqui, no nosso primeiro momento, nós temos essa questão da armadura de Deus. E a primeira coisa que você tem que ter da armadura de Deus é a honestidade. Quanto mais honesto, mais fiel você for a Deus, você será fiel a si mesmo. Então, nesse primeiro momento aqui, eu trouxe o cinturão. Esse cinturão da verdade, ele te livra de muitas coisas, porque quanto mais honesto você for, lembrando, ser honesto não quer dizer que você vai falar tudo que vem na sua mente. Bem pelo contrário, né? Você vai até refinar os seus pensamentos. Então, no cinturão da verdade, eu quero que você mergulhe nisso e já tá lá na comunidade, tá? Oi, França. Bem-vindo, irmão. Quando você olha pra isso, meus espios, é sinal de prosperidade. Tô brincando. Esse cinturão, ele vai efetivar você espiritualmente. Obrigada, irmão. Ele vai sustentar você. A sua armadura só é sustentada com a verdade, tá? Então, nós temos essa visão. Depois, na segunda parte, nós temos a couraça da justiça, aquilo que protege o nosso peito, aquilo que não vai entrar no nosso coração, aquilo que vai fazer eu seguir sendo quem eu sou com Cristo e nada vai atingir aquilo. Então, se nesse primeiro momento eu tô falando sobre Daniel, um excelente homem de Deus, que não encontraram nenhuma forma de corrompê-lo, então eles tentaram usar a fé dele, e muitas vezes as pessoas usam a nossa fé, não é verdade? Para nos atacar, quando elas não conseguem achar nenhum problema em mim, para que me exponham, né? Eles vão tentar atacar a minha fé. Como que a gente sabe disso? Agora que virou crente, acho que é santa. É porque agora que você tá indo pra igreja, você acha que é melhor que todo mundo. Não. Todo mundo que te acusar, eles estão se autoacusando. Consegue entender? Por quê? As pessoas, quando você tem esse cuidado das suas palavras, lembrando, nós não somos religiosos. Nós somos pessoas que têm uma espiritualidade voltada para Cristo. E Cristo, ele não necessita o tempo todo ficar apontando o dedo. Até porque isso não é nosso trabalho. Então aqui dentro, a gente entra para a segunda parte da armadura. Que Cristo, ele quer que o seu coração não seja corrompido. Quem não tinha um coração corrompido? José. José sofreu de tudo e mais um pouco que você possa imaginar. Ontem eu estava fazendo uma reflexão aqui em casa sobre como a Bíblia, ela é pesada, né, nos castigos e nas situações que acontecem nela. E nós achamos que ela é extremamente pesada, mas é que você não viu como foi refinado para nossa atualidade esses castigos,
essas afrontas. Hoje nós temos a mesma versão da Bíblia, só que muito refinada e aceitável, né? Claro. Boa tarde, Val. Bem-vinda, irmã. Então, para você cuidar disso em você. Tô só recapitulando, tá, pessoas? Tem gente nova por aqui, então a gente traz uma leve explicada, né, no que a gente estava estudando semana passada. E essas aqui já estão lá na nossa comunidade, para quem quiser se sustentar melhor na sua armadura. Depois a gente passou para a sandália do evangelho. O que significa isso? O evangelho é um evangelho de paz, é um evangelho da paz. Então, se você convive com pessoas que se dizem cristãs, né, e elas não trazem paz, você pode ficar seguro que elas não calçam o evangelho da paz. Infelizmente, temos muitos irmãos que estão nisso, né? Então, eu quero que você cuide dos seus pés, tá? Nós não estamos aqui para apontar o dedo para o outro, mas que você possa olhar para o outro e perceber, né, as rachaduras nas armaduras que existem nessas pessoas, até para orientar. Hoje eu vejo a maioria das pessoas em acusação e não em apoio, sabe? Hoje eu vejo muitas pessoas, elas levando ali a podridão que o outro tem em exposição e não em conserto. Porque eu não vou expor um irmão, eu vou trazer ele para o conserto no secreto. Então, se você tá percebendo que tem muito atrito, muita confusão, muita fofoca, muito puxação de tapete dentro da sua igreja, saiba que falta esse famoso calçado. Porque se você, que é fiel, já tá sabendo disso, o poder do conserto é seu. Primeiro se avalia, né? Ver se o problema não tá em você. Você não tá criando esses atritos, porque pode acontecer. Quando nós não estamos na presença de Deus, nós nos sujeitamos à presença do inimigo. E ele faz morada. Ele só tá esperando uma brecha para entrar na sua armadura e te corromper. E talvez ele entre em uma dessas partes da armadura que você não tá percebendo. Você acha que tá bem blindado, porque não, eu escuto a palavra, não, eu vou na igreja, não faço... Gente, essa armadura, ela te confronta em soberba, arrogância e prepotência. Por quê? Nosso ego, ele quer parecer algo sempre, tá? Sempre. Ele vai querer parecer algo. E quer parecer o melhor. Só que às vezes, para te parecer o melhor, você vai se corromper. E Cristo não traz isso. Hoje o nosso estudo vai ser sobre o capacete da salvação. E vai ser sobre Paulo. Paulo, aquele que matava cristãos, matava judeus. Para vocês terem uma noção de quem que a gente está trazendo de exemplo de mente, né? Sobre a mente. Hoje a gente vai falar sobre mente. Então, nesse nosso devocional aqui sobre sandálias do Evangelho, você entende que aqui a gente citou Abraão, que Deus mandou ele sair, afastar da sua parentela. E Abraão, como sempre, ele também não obedeceu a Cristo, não obedeceu a Deus, porque ele levou um sobrinho. Se Deus falou para você se apartar da sua parentela, não é para você levar a sua parentela junto. Mas Deus, ele tem tanta misericórdia e tanta paciência conosco, que você nota ao longo da Bíblia, que ele vai lá e fala de novo. Olha, fala para Ló ir para um lugar e você vai para outro. Não é? E Ló estava onde? Sodoma e Gomorra. Ló olhou para um lugar que tinha mais vista bonita, onde tinha mais vastidão de terras, e falou, vou para lá. Você que vai lá para aquele mato lá, para aquele deserto. Mas entenda, não é para onde te mandam, porque quem vai fazer você prosperar na sua vida é Deus. Ele pode te mandar, o inimigo ele pode te mandar para o pior lugar, mas se você tá com Deus, esse lugar vai se tornar bênção. Esse lugar vai prosperar. Por isso que eu, no meu trabalho, na minha vida, eu sempre falo, Senhor, onde eu colocar os meus pés, que isso prospere. Que isso tenha resolução e que a gente possa fazer isso com tudo que a gente faz.
Seja você dono de uma empresa, como eu sou, ou uma pessoa que presta serviço para outra pessoa, que tá lá recebendo, trabalha na empresa, você também faz parte daquilo. Só que o que acontece? Hoje eu percebo que as pessoas são inimigas. Inimigas. E a gente não tem que ser inimigo. Nós somos o quê? Pessoas de paz. Se você tá levantando contendas nos seus ambientes, olha pra cá. Olha pra esse momento de concerto. A gente falou muito aqui, né? Foi muito interessante. E aí a gente trouxe pra vocês na sexta, antes do nosso estudo sobre casais, que foi no sábado. Eu vou subir, tá, gente? Vou subir na plataforma, eu prometo. Antes do estudo de casais, eu trouxe esse escudo da fé. Por quê? O escudo, ele é para te proteger das flechas lançadas, correto? Mas a fé, ela fortalece o seu escudo. Porque a flecha que é lançada também é forte, só que o seu escudo tem que ser muito mais forte. E aí, essas flechas, elas te trazem dúvidas, acusações, ansiedade, traição. E isso tudo gera por quê? Porque eu não tenho uma intimidade com Deus. E a minha fé, ela não permite que eu seja atingido por essas flechas aqui. Então eu tenho que reforçar a minha identidade sempre. E aí você vai ver agora no nosso devocional que é isso. Não é sobre você ir na igreja, sobre você subir no púlpito, sobre você louvar. É sobre o que você faz antes e depois dessa comunhão na comunidade que você serve. Indiferente da placa da sua igreja, se você segue a Cristo, você tem que pelo menos ter um cuidado bíblico sobre isso. É essencial para isso. Então, a fé para crente, eu quero que vocês abram aqui os olhos a partir de hoje, que a fé, ela não vai mudar se você vai ter um problema, um atrito no seu caminho. Isso aqui é mundano, tá? Coisas mundanas acontecem conosco. Tudo isso aqui acontece, já aconteceu com todo mundo. Só que a sua postura muda. A sua firmeza muda. Como você vai agir muda. Porque quando Davi ele foi enfrentar Golias, ele já tinha sua fé firmada. Imagina você enfrentar uma pessoa que é 4 vezes o seu tamanho. É uma pessoa que já vem de batalhas, já sabe estratégias, e você é pequenininho. Mas quem capacita é Deus. Se você tem um coração puro, se você tem um coração de servir, que é o mais importante, né? Quero que vocês entendam que cristão, ele serve. Nós servimos, nós não somos servidos. Hoje, a nossa fé está tão deturpada nesse sentido que eu quero ser servida. Sempre. Em vez de entender que eu tenho que abençoar, eu tenho que mostrar a palavra, eu tenho que orar mais, incentivar as pessoas. Hoje eu quero que as pessoas orem por mim, que as pessoas me doem as coisas. Sendo que isso, Jesus, ele já te fala, né, na Bíblia inteira, que primeiro você fortalece o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Esse é o conceito dessa frase. Você está servindo? Você está buscando a Deus? Você tá entendendo qual é a missão aqui? Ou você tá, tipo assim, tô indo. Sabe como eu percebo quando a gente tá perdido? Nós não sabemos a hora de pedir ajuda. Nós não sabemos a hora de falar para Deus, Deus, hoje eu não tô conseguindo. Será que o Senhor pode me ajudar? Você acha que fazer de qualquer jeito funcionará. Não funcionará. Tá? E aí eu trouxe semana passada e reforço aqui. Caim e Abel. Caim e Abel. Quando você dá para Deus o resto, o que sobrou, ali 5 segundos do seu tempo, todo o resto foi perdido. Todo o resto não tem valor. E as pessoas também não vão ver valor. Então você precisa entrar em comunhão com Deus para dedicar o tempo necessário para estar na presença. A nossa comunidade chama tempo de mesa. Tempo de mesa por quê? Porque é aqui que você vai se encontrar, você vai resolver problemas, você vai vigiar, você vai ser instruído.
Deus vai mostrar para você as coisas com intimidade, com proximidade. Deus vai falar, olha, talvez eu vou te dar uma nova estratégia. Mas se você não é a pessoa que escuta a voz de Deus, você não escuta a voz de Deus, você não tem como saber as estratégias. E aí você acha que Deus não tá falando com você. Lembra que aqui dentro a gente tem uma parte que quando Deus tá em silêncio... Deixa eu ver onde que tá. Acho que é o 2 até. Quando o Senhor tá em silêncio, também é uma resposta. Só que nós somos pessoas barulhentas, né? Nós somos pessoas, e nosso devocional tá aqui, ó. Eu marquei. Nós somos tão barulhentos que nós não escutamos a voz de Deus. Porque Deus, ele fala com você em diversas formas. Ele não falou com balão... É balão, né, gente? Eu sempre confundo. Quando ele tava indo pra um lugar e Deus não queria, ele não colocou a mula para falar com ele? Ele não colocou ali uma pequena experiência? Que experiência você quer? Você quer que o seu cachorro fale com você? Você quer que o gato fale com você? Será que todas as coisas que já aconteceram na Bíblia não te ensinam a escutar a voz de Deus? Será que a tua cabeça tá tão pesada, tá tão tentando encontrar um milagre que mude a sua vida, que você não consegue perceber que Deus tá aqui, ó, te pedindo pra mudar? Ah, mas eu não tenho força. Tem sim. Por quê? Porque a gente vai entrar no nosso devocional agora. Pai do Senhor a todo mundo que entrou. Hoje o nosso devocional é o capacete da salvação. Só que no contexto do capacete da salvação é para você fortalecer a sua mente. Você acha que Paulo teria escrito o tanto de coisa... Obrigada quem foi lá pegar o devocional. Uma benção. Acabou de apitar para mim aqui. Você acha que Paulo teria escrito tantas cartas? Será que Paulo teria te instruído de tantas formas, instruído Timóteo e outras pessoas que ele mentorava, se ele não tivesse uma mente blindada? E você acha que em algum momento ele não fraquejou? Fraquejou, gente. Porque nós estamos falando de seres humanos. A Bíblia fala de seres humanos, mas que nós somos seres espirituais, extremamente pecadores, desobedientes, mas que nós estamos sempre buscando a presença de Deus. Só que eu não consigo achar a minha essência. Quem aqui já não sentiu isso? Quem aqui já não pingou de igreja em igreja? Quem aqui já não foi machucado por igreja? Quem aqui já não entendeu qual é o meu lugar sendo uma pessoa cristã? Que eu não consigo equilibrar minha vida secular com a minha vida espiritual. Eu sempre peso a mão em um ou em outro. Quando eu peso a minha mão na minha vida espiritual, eu viro religiosa. Quando eu peso a minha vida na mão secular, eu viro uma desviada. Não é verdade? Não é assim que acontece? Não é bem assim que a gente tem esse peso? E aí a gente às vezes não consegue. Por quê? Poxa, eu tentei tanto. Eu não sou digna de estar na presença. Eu já tentei tanto, eu não sou digna de estar frequentando a igreja. Porque um dia eu tô com o pé no mundo, um dia eu tô com o pé na igreja. Isso é confusão de mente. Isso é a rachadura no teu capacete da salvação. Por quê? Você não entende, mas você aceita Cristo todos os dias. Todos os dias eu acordo aceitando a minha missão. Boa tarde, Sônia, bem-vinda. Todo dia eu acordo aceitando a Cristo. Por quê? Porque eu escolho não fazer as coisas do mundo. Não escolho fazer aquilo ali. Eu não escolho me corromper para aquilo ali. Sabe? Eu escolho viver para Cristo. E isso não é difícil. Difícil é você ficar com esse pé no mundo e pé na igreja. Escolhe, sabe? Tá tudo certo, gente. Eu não preciso ser fanática. Eu não preciso estar 24 horas na igreja, mas eu preciso estar em oração, preciso estar na presença, preciso estar em comunidade. Tem um devocional aqui, que tá lá na comunidade, se eu não me engano já. Senão eu subo hoje. Eu acho que não tá nesse livro aqui. Tá no outro. Que fala sobre... Acho que é os 10 princípios para você estar em comunhão. E o último é a comunidade, sabe? O último momento... Deixa eu pegar aqui para vocês entenderem.
Eu já tô indo pro 3º caderno, mas esse aqui é o favorito, né, gente? Esse aqui é o favorito do povo, tá? Esse aqui foi do ano passado, né? Aqui, ó. Esse devocional aqui, 10 passos para ter uma vida íntima com Deus, ele é um devocional que tem um material para vocês, que é tipo a mesma coisa que esse aqui, né? Que é o nosso devocional, só que ele é de outro formato. E aí, esse material aqui fala, ó, separar um tempo todos os dias, criar um lugar de oração, ler a Bíblia com propósito, anotar o que Deus te fala, orar de forma simples e sincera, louvar mesmo sem vontade, praticar o silêncio, jejuar intencionalmente, caminhar em dependência e andar em comunidade. Tá vendo? São 10 passos para que você tenha uma vida íntima com Deus. Eu disse para você ficar 24 horas ali tentando? Não. Eu quero que você siga a sua rotina com Deus. É bom que você faça isso. Porque, como diz ali no livro de Tiago, né? Você tem que se achegar a Deus e Ele vai se achegar a você. Tá? Isso aqui é essência. Tá? E aí a gente tem um outro material também, que é o Real Conversão, que são os passos para você entender o que é ser convertido, né? Ninguém explica. Todo mundo acha que é só ir frequentar a igreja, não falar palavrão, não beber, casar. Não é? As pessoas acham que é isso. Não é. Não é. Não é só isso. As pessoas se apegam em pequenas coisas porque elas não conseguem se libertar de pequenas coisas. E, pô, Cristo é muito mais profundo. Então, aqui são várias atitudes, né? Esse aqui também tem. Esse aqui é o devocional, que tem um devocional só para mulheres, tá? Tá lá na comunidade. Além de ter um estudo, tem um monte de material de apoio. Mas, chegando pra cá, pra vocês verem como não é uma coisa só. Mas é uma coisa muito simples. Só que o simples não precisa ser fácil pra você. Senão todo mundo tava fazendo. Senão não tinha espaço mais na igreja. Hoje nós temos muitas denominações de igrejas, mas elas não estão lotadas. Elas têm muito crente que vai e volta. Só que você não tem que ser o crente vai e volta. Você tem que ser o crente que fica. Como é que Deus vai trabalhar em você? Como é que Deus vai trabalhar em você essa maturidade emocional de cristão se você não pratica, tá? Então eu quero que vocês pratiquem a partir de hoje esse modo crente, esse modo fiel, né? Vocês viram que tem algumas pessoas que aparecem aqui que tá escrito fiel, né? É que como eles têm muito tempo aqui, eles têm isso. Aí ficam dando coração e coisa que ele fica ali bonitinho. Eu acho muito fofinho. Então que se você seja, né? Eu não sei fazer um devocional. Aqui na nossa bio tem os links das coisas, né? Tem do devocional, tem do canal e da comunidade, que é o primeiro, mas tem do YouTube. No YouTube tem um que explica, nesse estilo aqui. Mas não é pra você fazer um devocional bonitinho, que não é bonitinho, mas ele é bagunçadinho, né? Mas é porque faça sentido pra você. Por que você tá fazendo aquele devocional? As pessoas não sabem. Elas compram um café com Deus Pai porque elas não sabem o que estão fazendo, mas que elas querem começar. Então a gente não tira o desejo das pessoas em começar, tá? A gente não desencoraja as pessoas por começarem do jeito delas, mas elas começam a entregar mais a presença, né? Então aqui, nesse exato momento, você vai começar a ter essa entrega com Cristo. Então dentro disso, eu quero que você entenda que o capacete da salvação vai manter a sua mente protegida. Só que a mente protegida do quê? Das acusações, dos maus pensamentos, da vida fora da presença, de quando você encontrar alguém que não está na presença de Deus, que você não se corrompa por ela. Porque é muito fácil você perder. É muito fácil você sair do caminho. E lembra que caminho é Cristo. Quando a gente fala que estamos desviados, é desviados da presença de Deus. E é muito fácil você esquecer que está na presença de Deus. É fácil esquecer que Deus está ali para te acalentar, para te buscar.
Agora a gente vai entrar na Páscoa, na sequência, né, do mês. Daqui um mês e pouco, acho. A gente entra na Páscoa, não é? O que é a Páscoa? É o ceiar. É o estar na mesa com Cristo. Quem é digno de sentar, puxar uma cadeira na mesa que Cristo tá? Quem que é digno? Você se acha digno de estar sentado na mesa que Cristo está? Porque Cristo se sentaria na sua mesa. Você sentaria na mesa dele? Eu faria questão de sentar na mesa de Jesus. Porque ele tem a minha cadeira. Não é, ai, cheguei atrasado, não tem cadeira, vou ter que dar um jeito. Não. Toda vez que você chega e fala com Deus, ele tem a cadeira ali para você. Os ouvidos de Deus se voltam para você. Porque você é escutado. Cristo te vê. Não importa a situação que a gente passe, ele tá vendo. Não importa a mente que nós temos, ele te vê. E não é uma questão de maturidade, é que você entenda isso. Quantas pessoas na Bíblia falaram com Deus e eles, na cabeça deles, Cristo não escutou? Ah, eu só acredito se eu tocar. Senhor, eu não aguento mais. Eu já vi passagens que, se não te fazem chorar, você tem que melhorar o coração. Tem uma passagem que fala de... Acho que é Natanael, se eu não me engano. E ele estava pedindo pra acabar com ele. Começou mais ou menos. Tem uns 20 minutos aí. Quando ele fala isso, ele fala que não aguenta mais. E ele chora. Embaixo de uma figueira. Quantas vezes a gente chorou embaixo do nosso teto? Esperando uma solução, ou triste pela solução que veio, ou então pelas coisas que aconteceram na nossa vida. Quantas vezes você estava num bom caminho e foi empurrado por um precipício? Isso é a rachadura no seu capacete. Porque se qualquer pessoa entra na sua mente, qualquer pessoa tem acesso aos seus pensamentos, que deveriam ser pensamentos guardados para Deus. Lá em Mateus 6, você lê a oração e fala que você tem que ir para o quarto secreto. Isso é uma analogia para você entrar na sua cabeça e revisar esses pensamentos. E aí a gente entende disso quando a gente fala de Paulo. Paulo, ele só parou quando foi parado. E que bom que Deus alcançou ele. Mas ele só parou porque foi parado. E ele precisou de uma mudança tão radical na vida dele para que ele pudesse parar e ver. Porque quando a gente está lendo aqui o devocional, esse daqui, eu fiz específico para nós, do dia a dia. E aí eu trouxe a primeira leva aqui, que foi a questão de Moisés. Moisés, ele estava tão acelerado, né? Que eu falo aqui, ó, pare o carro que Deus quer falar. Ele estava tão acelerado em levar as pessoas para a Terra Prometida que ele cometeu diversos erros. E Deus queria orientar ele em vários momentos. Então ele mandou vários sinais para que Moisés parasse. E Deus te manda vários sinais para que você pare. E você não para. Então que você não tenha, né? Deixa eu ver aqui. Que vocês perguntaram. Qual a sua opinião sobre confessar nossos pecados a alguém? Acha válido ou somente a Deus? Talvez para esvaziar a mente, não sei. Tem pregadores que falam que sim e outros que só para Deus. A necessidade de você expor algo além de Deus, vamos lá, a gente tem que pensar, né, pela lógica. Cristo, ele te traz um pensamento lógico. Quando a gente vai confessar algo, é porque esse algo está prejudicando outras pessoas, não só a mim. Quando Davi vai confessar seus pecados, ele fala com Deus. Ele confessa com Deus seus pecados, mas você acha que os outros não sabiam do pecado dele? No fundo, as pessoas sabem, né, sobre os pecados. Então a gente tem que
falar com alguém, sim, com o psicólogo. Nós falamos com pessoas específicas para que a gente tenha uma opinião. Então, às vezes, nós vamos ter uma opinião ali que não é tão centrada em Cristo. Às vezes eu vou perguntar para alguém, tudo bem, a gente tá falando que a gente vai falar com o pastor, mas a maioria das pessoas não vai levar para o pastor. Porque quando você leva o seu problema, o seu pecado para alguém, depois de Cristo, né? Primeiro você vai confessar para Deus. Sempre em primeiro para Deus, tá? Então, se você for levar o seu pecado para Deus, Deus, ele já te traz de volta para a presença. Quando você lê os salmos que Davi escrevia, ele falava que a alma dele estava podre, que ele estava corrompido, que a única coisa que ele não queria perder, e ele queria voltar para Deus, é que ele não queria perder a presença. Só que a maioria das pessoas, elas têm medo de confessar, não porque vão sair da presença de Deus, mas porque elas vão perder algo que está ali na igreja. Só que ela tem mais medo de perder algo que está aqui do que a própria salvação. Então você vai fazer o balanço. Será que aquele que me perdoa... Porque tem que lembrar, né? Se a gente está falando de uma traição, tá? Vamos levar para os termos de hoje. Se é uma traição, você vai confessar a Deus para que o seu pecado seja redimido, mas você vai ter que falar para outra pessoa. Porque senão, a sua mente, que a gente está falando sobre isso aqui, vai sempre te levar para você tá fingindo que nada aconteceu. Entende? A gente tem que essa parte de blindagem aqui não é você expor para todo mundo. Você vai expor para quem está envolvido com você. Isso é importante para nossa vida. Uma coisa que eu já presenciei, já vivi, foi a questão do vício em pornografia. Do vício em jogo. A pessoa, ela ficou anos e anos, mais de 15 anos, viciada e com a mente tão deturpada que ela não conseguia aproveitar a vida dela pelo vício, pelo alto teor do vício. Então, ela teve que confessar para a pessoa que estava com ela. Não só para Deus. Porque a vida conjugal estava sendo prejudicada. A vida íntima estava prejudicada há 11 anos, tentando construir algo, e a outra pessoa está sempre destruindo, sabe? Olha que engraçado. Não é tão engraçado assim, mas peguem a visão. Por exemplo, você está construindo assim, tá? Vamos lá. Mas isso aqui faz muito sentido para a cabeça de vocês, ó. Você está construindo algo assim, tá vendo? Só que a base disso aqui é um pecado. Então, isso aqui nunca vai subir. Porque esse pilar aqui tá podre. Então, é lógico que você precisa sempre estar em conserto com Deus. Mas não esquecer, ó, eu tenho um pilar bom aqui, né? Mas se esse rosa aqui é o pecado, eu vou cair. Então, ao longo dos anos, não fez diferença. Tanto de oração que o outro fez, de tanta coisa que o outro fez, porque quem estava em pecado não estava se importando com o pecado. Por isso que quando eu falo aqui, a gente tem que orar por quem a gente quer recuperar casamento, a gente quer recuperar a vida, que é isso, que é aquilo, mas e o outro? A gente deu um estudo no final de semana, né? Sobre casais, sobre relacionamentos. E o outro? Você não é sozinha nessa relação, você não é sozinho nessa relação. Você tá lutando sozinho por essa relação? O que acontece? Você mente, você trai em várias esferas financeiras, esferas físicas, que é a traição que todo mundo conhece, esferas... Deixa eu pegar aqui um papel, deixa eu ver onde é que ele tá, o estudo. Aqui, ó. Esse é o estudo, tá? Pra vocês terem uma noção. Os 5 pilares do casal. O primeiro é sobre ser uma unidade espiritual e não viver em julgo desigual. O segundo é sobre as áreas de confiança e comunicação. Olha quantas áreas que você pode trair. Olha quantas áreas. Eu falei de todas elas. Todas elas foram faladas.
E aí, a gente trouxe aqui que a comunicação é um gesto de fidelidade, né? Então, em vários momentos eu trouxe aqui identidade masculina e identidade feminina na relação. Quando um quer pegar o lugar do outro, não existe comunhão. E aí a gente entrou pro legado, que de nada adianta você pensar em casar sem ter um legado. O legado é essencial. Só que o legado é construído com adoração no lar, ensino e discipulado, hospitalidade, serviço e missão. São várias coisas que a gente trouxe nesse estudo, né? Esse estudo foi muito bom. Todo dia 7 tem um estudo específico, bem abençoado. E ele tá lá na comunidade, tá? Glória a Deus. Então, voltando pra cá, vindo pra cá, blindando a sua mente, você não pode ser refém das opiniões dos outros. O que as pessoas falam de você como crente? Boa tarde, Fran. O que as pessoas falam de você sendo cristão nessa nova jornada? Importa? Ou importa mais o que Deus fala de você? Aí aquele detalhe, né? Quando nós somos crentes que não escutamos a voz de Deus, eu preciso parar. Porque se só escuto a voz do ser humano, do irmão, da irmã, tem um problema. Lembra que Paulo, ele era implacável, né? Paulo, ele era implacável. Em maldade, em várias outras coisas quanto o próprio povo que ele foi se dedicar. E aí, Deus precisou ter um encontro com ele. Só que esse encontro precisou ser tão íntimo e tão secreto que ele perde a visão. E aí, para ele completar essa questão com Paulo, ele manda uma pessoa que conhece Paulo, que a gente fala, né, Antigo Testamento e Novo Testamento, eles conhecem Paulo do Antigo Testamento, e ele fala: Senhor, tem certeza que o Senhor quer que eu vá lá? Tem certeza? Eu tô com medo. Tipo assim, eu vou ser morto. Esse cara aqui não é gente boa. E a gente sempre vai ter essa visão aqui. Tipo, o Senhor tem certeza que é esse aqui que o Senhor recrutou? Eu vou ter que ir lá na casa dessa pessoa aqui. Porque até os próprios dos seus já estavam com medo de ter um encontro com ele. Porque já sabiam quem ele era. Só quem ele era. Imagina Jesus falar pra você assim: você está matando os meus cristãos. E você tá dentro da igreja. Falar assim: você tá perseguindo o meu povo. E você é um do povo. Acontece. Vocês sabem, né? Deixa eu ver aqui a Fran. Papo sério aqui, peraí. Eu estava assim, perdi meu cunhado pro exercício de quinta e muitas perguntas sem resposta. Por irmã, sinto muito. Que Deus conforte o coração de vocês. Nós viemos de janeiro, né? Que a gente falou muito sobre essa parte mental. Mas que a gente tem que entender que as pessoas, elas tomam, às vezes, suas próprias decisões, indiferente do que a gente fala. Por quê? Lembra que eu sempre converso aqui com todos, tá? Só pra vocês que são novos. Entendam. A gente só pode mudar o que é nosso. O que é do outro, a gente tenta no exemplo. Mas no fundo, eu só posso mudar o que é meu. O meu conserto. A gente não pode olhar pra pessoa e esperar que ela seja, né, restaurada. Exato. O tal do livre-arbítrio. Só que o que a gente pode sim ter essa sensação do luto, de dor, de que deveria ter feito mais. E lembrando que a gente tem fases do luto, psicologicamente falando, é comprovado. Nós temos que ter, pelo menos, né, essa visão das fases do luto. Mas para que a gente possa passar por ele, sabe? Quanto mais informação você tem, isso a gente vale não só para isso, mas para que tudo que você viva, melhor é a fase. Porque você entrar no escuro nas situações, você vai ficar perdida.
Não é verdade? Quantas lutas a gente já passou na nossa vida e que se ela repetir, você vai passar mais tranquilo. Não isso, tá, gente? Em nome de Jesus. Mas você vai passar mais tranquilo, porque você tem conhecimento e informação sobre aquilo. Então, que Deus conforte teu coração, Fran, toda a tua família, que o Espírito Santo, ele venha trazer, né, um consolo ali para sua casa. E fique em paz, né, fique bem. E, infelizmente, é uma situação muito recorrente para nós. Lá no início da pandemia, para vocês saberem, eu já tinha mensurado isso, para vocês terem uma visão, que muitos casos disso aumentaria, muitos casos de ansiedade, de depressão também aumentariam. Por quê? Porque como você não sabe ficar sozinho, como você não tem recursos para sobreviver por um período sozinho, ou então acompanhado, enfim, você não tem recursos. A sua mente, ela começa a tentar projetar e ela te ataca. Recursos, entende? Quando eu dei um ensino aqui sábado passado, retrasado, sobre a parte financeira. Como a nossa mente fica em paz quando o financeiro está organizado. Como a nossa mente fica em paz quando eu não tenho dívida. Quando eu tenho tudo organizado ali para pagamento. Como é mais fácil a minha mente funcionar. Como eu não faço escolhas ruins. Porque aqui, essa parte do capacete da salvação tem a ver com tudo que você tem organizado. Se você tem organizado dentro de você seus princípios e seus valores, você não vai ser corrompido. Então, vendo isso, eu acho que Deus, ele quer, além de reforçar essa aliança que ele tem conosco, ele quer escrever uma nova história para nós. O problema é que eu venho com a minha borracha suja. Olha que difícil. Sabe? Quando Deus fala assim, ó, a gente vai apagar o seu passado, porque você não faz mais parte dele. Inclusive, se o seu passado é bom ou ruim, ele já não existe mais. Ele vai servir de impulso, sempre, tá? Quando você tá numa nova história com Deus, e Deus, ele é especialista em escrever histórias. Assim como ele é especialista no jardim, que eu já falei, né, que Deus é jardineiro, ele também é um bom escritor. Ele é excelente em escrever. Ele é excelente em mostrar ali como ele pode mudar a sua vida de uma semana para outra. E o meu testemunho para vocês é que o meu mês de janeiro foi horrível. O meu mês todo de janeiro foi muito ruim. Muito ruim mesmo, assim. Foi um mês onde faltou. Sabe quando a gente sente que faltou muito. Mas foi um mês que eu me posicionei de uma forma que eu não quero mais que falte, tá? E que você possa ter isso também na sua mente. Se esse mês ou mês passado tá faltando, se nos últimos anos tem faltado, que você tenha sua mente blindada para que não falte mais. Então, o mês de janeiro foi tão difícil, foi tão complicado, assim. Eu falei assim, Deus, eu fiz o que tinha que ser feito, mas eu tô me sentindo desamparada, sabe? Eu falei isso pra Deus. Eu falei, Senhor, eu saí de onde eu estava sendo humilhada. Eu saí de onde eu estava adoecendo mentalmente, sabe? Eu saí de um lugar onde eu me sentia desvalorizada, me sentia como um lixo, sabe? Literalmente. Mas em nenhum momento eu baixei a minha cabeça e deixei de vir aqui fazer nosso devocional. Em nenhum momento eu deixei de dar. Inclusive, quanto mais luta eu tinha, mais devocional eu fiz. Sendo que eu faço um estudo por mês. Cara, em janeiro eu fiz todo sábado, eu fiz um estudo. Todo sábado eu trouxe alguma coisa aqui. Porque se eu deixar o inimigo me desmotivar nas minhas coisas, se eu deixar o inimigo ele atacar a minha fé, o que ia acontecer? Eu ia sair da presença. Eu ia sair do lugar onde eu tenho que estar, porque as situações da minha vida me levaram para outro.
Não é verdade? Não acontece? Não acontece de o carro estragar, você não ter dinheiro? Não acontece de você não conseguir entregar uma coisa que era muito importante? Não acontece de falhar as coisas? De você se sentir desvalorizado? Acontece. Acontece, gente, mas passa. Nós somos seres humanos e nós temos que entender que tudo passa nessa vida. Tudo vai passar. E aí eu sempre orando para Deus, para que Deus, ele me honrasse. Me honrasse. Mas se ele se sentisse honrado por mim. Isso é importante, vocês sabiam disso, né? O que adianta eu ter uma honra se eu não tô honrando a Deus? Se eu não tô fazendo as coisas pro Senhor? E lembra que eu falei que quando você é casado, quando você tem um cônjuge, você tem um namorado, a vida não é mais sozinha, a vida é dupla. E se um lado tá falhando, o outro vai ser atingido. Então foi um mês de acertos, pequenos acertos, tá? Pequenas coisas alinhando para que a gente possa prosperar. E eu não tô falando de dinheiro. Eu tô falando de vida com Deus. Talvez a Fran hoje ela vai ter um pouco mais de intimidade com o marido dela. Ela vai se aproximar um pouquinho mais da mente dele. Porque tudo que acontece na nossa vida tem que levar a uma aproximação maior, né? Talvez seja um momento de reflexão. Porque é dolorido, é triste e machuca. Como se fosse algo realmente físico. Então, nesse mês de janeiro, que foi muito ruim, eu passei por muitas coisas pesadas. Mas, de novo, quando o teu problema for só financeiro, você não tem problema. Você não tem problema, entendeu? Porque financeiro, dinheiro, se conquista, se adquire, se administra. Como eu dei lá no devocional sobre dinheiro, né? Agora, quando a gente tiver outros problemas maiores do que isso, aí sim. Então, eu não podia deixar me abater nessa questão. Porque eu falei assim, Senhor, o Senhor não pediu para fazer a comunidade? Lá dentro, coloca as pessoas certas. Coloca as pessoas certas. Eu espero o tempo que for para que as pessoas certas entrem na comunidade, eu falei. E aí, assim, se a gente pensar pelo meu lado comercial, que já veio pra mim, olha só, pra vocês terem uma noção. O comercial funciona assim. Ou ele dá certo ou ele não dá. Ou ele vai sair, ou ele vai ficar, ou ele vai sair. E aí o meu comercial chegou e falou, ó, isso aqui não tá te dando retorno. Bem assim. E eu olhei e falei assim, o retorno que eu quero disso aqui não é pra mim. É que as pessoas estejam lá de forma consciente para que tenha uma mudança de vida. É para isso que serve. É para isso que existe a comunidade, para uma mudança de vida, para uma mudança de mentalidade para quem quer realmente ser um cristão. Agora, só para dizer que tá lá, não me importa. Sabe? Só para dizer, ai, a Val entrou semana passada e ela disse que como que é bonita, como que é organizado as coisas ali dentro. Mas já não foi. Já teve momentos que não eram organizados. Mas Deus vai te dando capacidade para que sejam organizadas as coisas. Então, quando eu falei para a pessoa assim, olha, a comunidade é para Deus. Deus vai colocar as pessoas que Ele quer lá dentro, não é quem eu quero. Não é a gente tem a nossa meta, lembra que eu falei de 100 pessoas? Mas a meta vai ser muito mais difícil de ser atingida, porque tem que ser as pessoas. Não é qualquer pessoa. Porque senão eu só ficava falando da comunidade o tempo todo aqui, dizendo como a comunidade é linda, como uma comunidade maravilhosa. Não, isso não tem conserto, gente. As coisas de Deus é para conserto. Então, para mim, a parte mais importante é que quem tá lá dentro tá maratonando as coisas para melhorar de vida. E isso que faz a diferença. Aí o comercial recuou. Do que aleatório, né? Então, fique aqui o convite para vocês estarem na comunidade, mas se você sentir que você precisa desse conserto, se você precisa dessa mudança também. E aí,
eu trago para vocês que vocês, a partir de hoje, são uma nova criatura. O que significa ser uma nova criatura? Mudança de mente. A sua mente não vai ser mais refém de outras pessoas. A sua mente não vai ser mais refém do dia a dia, dos seus sentimentos, da sua vida com secular, né? Então a sua vida vai ser diferente. Tudo que você tocar vai prosperar. Tudo que você falar com Deus, Ele vai te escutar. Tudo que você olhar e falar assim, Senhor, isso daqui eu quero prosperar nessa área, Deus vai te prosperar. Porque você vai pedir conhecimento, você vai pedir sabedoria, você vai pedir paz, vai ser honesto. Tá vendo que são todas as suas armaduras? E você vai ser um bom administrador. E aí, para você vigiar nisso, a gente tem a nossa jornada 12, que só vence quem permanece. Se você é um desistente na sua fé, se você é aquela pessoa que por qualquer motivo sai dos caminhos, troca de emprego, ai, porque eu não aguento mais, ai, porque isso aqui é muito difícil, você não constrói nada, só vence quem permanece. E permanece em Cristo. Porque Cristo vai permanecer em você. E aí, a gente fala sobre onde você está construindo a sua casa. Onde você está construindo aquilo que vai ser próspero, legado para você. Porque o sonho de todo mundo, de todo cliente, inclusive, pra vocês terem uma noção, ó. O outro canal aqui é só sobre negócios do meu trabalho, né? O que eu tenho visto? As pessoas, elas têm um desejo muito grande de ganhar dinheiro sem tanto esforço, não é? Claro que é, todo mundo quer. Poder aproveitar mais, poder ir numa praia, poder viajar, poder comprar as coisas que quer, poder reunir com os amigos, poder mostrar realmente ali a qualidade de vida. Só que elas desistem muito fácil. Desistem numa facilidade inacreditável. E na fé funciona da mesma forma. Hoje você encontra qualquer porta fechada e você vai embora. Essa porta tem que ser batida e esperar a pessoa te atender. Paciência, perseverança, que foi dito aqui. E você não quer. Hoje a gente monta, a gente forma numa faculdade, nem só isso, tá? Nós temos pessoas que são empreendedoras que não têm necessidade de faculdade, mas a maioria das pessoas que fazem uma faculdade, elas sentam ali e esperam as pessoas entrarem. E não funciona assim. Você que se melhores da sabedoria de Deus. Então, as minhas respostas são abençoadas. As suas respostas são abençoadas? O que você faz tem a mão de Deus? Porque tudo que você faz é espiritual. Você é cristão, você não é um ser secular. Entenda, não tem como fechar a porta para Cristo e dizer, ó, Cristo, você só vai aparecer aqui domingo às 20. Deu uma leve falhada, né? Eu tô sabendo. Voltou? Apareceu aqui para mim que deu uma falhada. Você é um ser espiritual num mundo secular, tá? Ser secular quer dizer que você vai estar em ambientes onde nem todo mundo é cristão, mas os seus princípios e valores são. Então você não pode deixar que o inimigo venha ceifar isso de você. Aí aqui a gente fala, né, que o céu é para quem permanece, para quem está na presença. Você consegue passar nessa peneira? Você consegue vir para cá mais e mais vezes? Porque a parte mais interessante do cristianismo é que você siga Cristo, né? Não que você pareça um cristão. Então a gente tem aqui, né, a jornada. Tá vendo que é uma jornada são curtinhas? É para quem não gosta de ler, tá, gente? Esse devocional foi feito para amigos que não gostam de ler. Ele é bom. O próximo é um pouquinho maior, mas também vai ser bom. Então, dentro desse contexto, eu quero que vocês sejam seres espirituais, assim como Paulo teve que ser. Paulo, ele foi confrontado por Pedro. Paulo foi
Tá aqui no link da bio, irmã. Vai lá, e eu acho que é o segundo ou terceiro do link que tá? Quando a gente percebe que Paulo ele foi confrontado até pelo crente, ir para o próximo, sempre, entende? Sabe a porta que fechou? Você não vai voltar, você vai seguir em frente. E aí eu tenho meu testemunho bom, tá? O meu testemunho bom para você ter uma noção o que é perseverança e para você não desistir. Se mês passado para mim foi muito ruim, mesmo assim, foi tenebroso. Já agora fevereiro, ele fez de bênção. Com todo mundo, né? Assim, no início do mês. E aí meus clientes são todos do meio do mês. E eu pedi para Deus que ele pudesse me trazer uma pessoa que ficasse no início do mês. E Deus trouxe. Aquele lugar de onde eu saí, que eu me sentia completamente perdida ali dentro, que eu não tinha mais o desejo de seguir minha profissão, ele restaurou. Ele me trouxe um ambiente onde eu tenha recursos, onde eu tenha presença, onde eu sou escutada, onde eu sou respeitada pelo meu trabalho. Eu só tive que permanecer. Eu só tive que estar ali. E ele foi tão bom que ele me trouxe a mais. Sabe? Porque as coisas com Deus, elas não são ali naquela caixinha. É a mais, é a abundância. Sabe quando o irmão na Bíblia fala assim, eram tantas vasilhas, faltou vasilha. Eu só preciso que vocês tenham as vasilhas. Tem vasilha para que Deus abençoe? Eram tantas cheias. E a gente não consegue ver isso, a não ser que aconteça, né? Mas você tem que ver. Para você permanecer nesse processo, você tem que estar ali, tá? Para você permanecer ali com Deus, nesse sentido, você precisa seguir. Ah, mas não deu certo agora. Sim, gente, não deu certo para mim o ano todo passado, porque eu fiquei num ambiente onde eu não deveria ficar. E Deus me mandou eu sair. Só que assim, ó, Deus tá acostumado a me arrancar dos lugares. Sabe? Quando a gente só sai obrigada. Vocês já viveram isso? Só sai porque foi arrancada, senão ficaria ali sofrendo. E aí quando eu decidi que eu não seria mais arrancada, que eu sairia, eu falei pra Deus, Senhor, eu tô fazendo o que o Senhor pediu. E agora? E aí Deus mostrou. Olha, é assim que funciona quando você não é arrancado. E eu quero que vocês não sejam arrancados também. Porque Paulo precisou ser. Paulo precisou ser cegado para ter um encontro com Cristo. Você precisa dessa cegueira para ter esse encontro com Deus? Você não precisa. Eu tô avisando aqui, tá? Então nós somos, a partir de hoje, novas criaturas. Essas novas criaturas, elas andam em intimidade com Cristo. Tá? Intimidade. Presença. A vida com Deus é presença. Tá? Então, a partir de hoje, essas acusações não existem mais. Porque você sabe quem você é em Deus. Você sabe quem você é. E esse capacete precisa estar na sua cabeça tão firme, tão certinho, para que ninguém venha tentar tirar isso de você. Então, o assunto é que a sua mente esteja blindada. Blindada. Como que a gente faz isso? Em oração, em comunhão, em estar andando em verdade, né? Olha quantas coisas que eu falei para você chegar até aqui. Amanhã é o nosso último dia da armadura. Mas olha quantas coisas eu já falei. Falei sobre o cinturão, que você vai ser honesto. Eu falei sobre você ter o seu coração protegido, que não é qualquer um que vai entrar no seu coração e fazer morada. A gente falou sobre ser uma pessoa de paz e não de guerra,
que você tem que ser ali dentro da sua jornada um pouco mais pacificador, porque Jesus era. E você teve aqui o acesso o escudo da fé, que é aqui onde você funciona. E por último, a gente tem essa armadura. E amanhã, em nome de Jesus, que vocês vão estar aqui, amém? Amém. Amanhã a gente vai falar sobre a palavra de Deus. Sabe quando você fala que não consegue ler a Bíblia? Que você não sabe por onde começar a ler a Bíblia? Amanhã você vai saber. Amanhã, quem tá aqui já sabe como é que começa. Mas amanhã quem é novo vai estar aqui. Porque a espada é aquela que te defende. A única espada que nós temos é a palavra de Deus. Você só se defende com a palavra. Oi, Ellen, nosso horário é 12h40. Tá? Tá travando? É uma desgraça. A gente não consegue entregar a palavra. Ai, meu irmão. Pra você. Se você é uma pessoa que está sempre se afastando, que não está na presença, que você não consegue estar aqui com tanta frequência, você vai começar a ter, tá? Você vai começar a estar mais na presença a partir de amanhã. A partir de hoje, né? Porque Deus já te alcançou aqui. Tá? Então amanhã, 12h40, nós estaremos aqui. Ou 12h30, mais ou menos. Mas eu já venho fazendo uma recapitulação até o pessoal todo. Então, pessoal, Deus abençoe vocês. Eu vou postar a foto desse estudo aqui no feed. E ele tá completo lá na comunidade. Daqui a pouquinho que eu vou subir ele. E que você possa estar na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã. Estejam todos em oração. Tchau, pessoas.